Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é bastante desafiador pela questão da complexidade. Como sabemos, a filosofia aborda todos os assuntos que podemos imaginar, refletir sobre a felicidade, sobre a inteligência artificial, sobre vida após a morte, sobre a vida e sobre Deus. E uma das visões e estudos mais interessantes sobre a divindade é aquele feito por Baruch Spinoza, que é um dos filósofos mais importantes que nós temos, a quem eu considere o filósofo dos filósofos, tamanha complexidade intelectual. Spinoza nasceu em 1632 e desencarnou em 1677, portanto apenas 44 anos, mas deixando uma obra muito profunda, muito abrangente, que inclusive aborda um dos temas mais complexos, que é o próprio Deus. Então, vamos falar sobre o Deus de Spinoza, que é o Deus como a natureza. Mas isso após a vinheta. Muito bem, pessoal, então vamos analisar uma obra chamada Ética de Spinoza, que ele organiza de uma maneira praticamente geométrica. Isto é, ele colocou essa obra em 6 etapas. A primeira etapa, ele coloca as definições, os conceitos fundamentais, conceito de substância, atributo, afeto, e ele detalha esses conceitos para que quem não tenha noção nenhuma possa começar a entender qual é a linguagem que ele vai abordar no tratado dele. Depois ele coloca axiomas. Axiomas são proposições auto-evidentes, ou seja, sem necessidade de prova. Depois ele coloca as proposições, que são teses filosóficas que ele prova logicamente com base nas definições e axiomas já vistos anteriormente. Depois ele faz demonstrações, que são justificativas rigorosas das proposições, assim como a matemática. Então a filosofia dele é praticamente matematizada, se é que existe essa palavra, né? Então ele tem um livro muito complexo, né, que aborda diversos temas, mas hoje vamos trabalhar mais na questão de Deus, segundo a visão de Spinoza, e vou ser bem direto num parágrafo inicial que ele diz: por causa de si, entendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Então aqui, por incrível que pareça, ele já está falando sobre Deus de uma maneira bem profunda e numa simples frase que a gente tem que analisar em algumas etapas, né? Temos que fragmentá-la para poder entender esse conceito de divindade que ele tem, que se aproxima inclusive em algumas filosofias orientais. Então ele começa falando, interpretando aqui pelas partes, né? Analisando as partes dessa frase. Ele começa a falar sobre causa de si. O que seria essa causa de si? É algo que existe por si mesmo, sem depender de outra coisa para existir. Então a divindade, né, nessa visão, nessa análise, ela existe por si própria. Não existe outra causa que produz a divindade, porque senão existiria um outro Deus, né? Então, a divindade aqui
ela é a causa de si mesma, né? Ela existe por si mesmo. Ela não depende de nada para existir, né? Ao contrário de todo o resto que existe por conta de uma causa externa, né? Então, se a gente for pensar aqui materialmente, eu existo aqui fisicamente por conta de meus pais, e seus pais? Ele existe por conta dos pais deles, e assim vai, pela humanidade, pelos primeiros seres humanos, aí depois você pega, os seres humanos existem por conta de um planeta que teve a possibilidade de desenvolver oceano e, consequentemente, a vida. Mas aí teve o sistema solar que se formou através da matéria de outras estrelas e você vai voltando, teve então o Big Bang, que foi o início do... Então você vai vendo, sempre existe alguma coisa que existe por conta de uma outra causa externa a essa coisa que estamos analisando. E a gente vai voltando, né? E chega um momento, segundo aqui essa lógica, que existiu algo, né, além, sei lá, do tempo, do espaço, que não teve uma causa anterior, mas sim ela própria. Então essa questão da divindade é a causa de si, né? Ao contrário de todo o resto da existência que precisa de uma causa anterior, uma causa externa a ela própria, essa primeira entidade, vamos colocar assim, né? Esse primeiro fenômeno que ocorreu, na realidade ele é incausado. Se formos, portanto, regredindo, vamos chegar em algo que não teve causa. Ele é a própria causa, né? Então é bem filosófico, assim, nos leva a dar uma bugada mesmo. E todo estudo de divindade leva a um bug da nossa mente, porque é algo bem complexo, bem que nos exige muito, né? Então é muito fácil um estudo. É claro, é difícil a pessoa de início se debater com esse assunto. É muito fácil associarmos Deus a uma coisa tal como um ser, né? É muito fácil associar a divindade como uma pessoa, um pai, porque é muito mais simples da gente criar uma associação mental e poder, de certa forma, até mesmo imaginar algo, né? Agora, quando você coloca isso de uma maneira mais complexa, então se torna cada vez mais abstrato, né? O que é muito diferente do Deus colocado por todas as religiões, né? Sendo algo que pune, sendo algo que tenha sentimentos pessoais. Então, a gente vai ver pelo estudo filosófico de Spinoza, e ele foi muito criticado por isso. O que nós fazemos, na realidade, é antropomorfizar Deus, né? É colocar Deus como se fosse uma pessoa, um ser, tal como nós, pensantes, que tem sentimento, que tem raiva, né? E ele foi expulso, foi perseguido, foi expulso do seu país. Spinoza foi perseguido pelos religiosos, né? Que quando eles são... que quando você contradiz um religioso, principalmente na época que Spinoza viveu, isso era muito arriscado, né? E você vai voltando na época da Idade Média, você corria risco de vida, então era muito complicado. Hoje nós temos, felizmente, uma liberdade grande, né? A gente pode falar de Deus da maneira como nós compreendemos, e há um respeito mútuo, mas nem sempre foi dessa forma. Então, recapitulando aqui, fazendo uma síntese do Deus de Spinoza, que é Deus como a natureza. Então ele diz Deus, ou seja, a natureza. E como é que é essa questão de comparar Deus como a natureza, rompendo com a visão tradicional, teológica, né, da época de Spinoza? O que ele quis dizer com isso? Bom,
Primeiro, Deus não é um ser pessoal. Falamos de antropomorfização, que a gente tem naturalmente essa questão de associar as coisas como algo sempre humano, ou de colocar forma ou em coisas que não tem aquela realidade, que não tem forma. Por exemplo, você vê uma nuvem com uma forma de cachorro, então você entende, imagina aquela nuvem como sendo tendo o formato de um cachorro, mas na verdade temos lá só apenas vapor de água, temos algo aleatório que, por uma questão de raciocínio humano, desde crianças temos essa questão mental de associar as coisas com algo. Então a gente associa aquele formato da nuvem como uma imagem, um formato de um cachorro. Temos inclusive um filósofo da antiguidade, chamado lá Xenófanes de Cólofon. Estamos falando aí de 570, 575 a.C., então é antiguidade mesmo. Ele já dizia e criticava a antropomorfização dos deuses, que isso era feito pelos gregos, lá na Grécia Antiga tinha lá o deus da raiva, o deus da guerra, o deus do amor, deus daquilo, deus daquele outro. Os sentimentos humanos eram representados por deuses. Então ele realizava essa crítica, ele imaginava assim, e disse, se os cavalos pudessem pensar como nós, todos os deuses dos cavalos teriam a forma de um cavalo, e assim por diante. Os leões, se os leões fossem inteligentes e pudessem desenhar Deus, eles iam representar os seus deuses como leões, e assim por diante. Então, Spinoza critica essa questão, colocando que Deus não é uma mente, um ser, uma pessoa, e rejeita então essa questão de um Deus que pune ou que distribui benesses para as pessoas. E essa questão do Deus como natureza é justamente que o Deus é a própria realidade. Essa natureza com N maiúsculo é a própria existência, é Deus. Tudo que a gente pode imaginar, essa substância infinita dos universos, das galáxias, tudo é Deus. Essa caneta, esse computador, esse microfone, nós próprios, tudo, toda a realidade, tudo que existe é Deus. Então, desse modo, tudo que vemos, tudo que percebemos, seja um pensamento, um sentimento, um corpo, um fenômeno natural como a chuva, tudo é expressão da divindade, que é justamente a própria realidade. Então essa é a questão de Spinoza quando ele compara Deus com a existência, e ele chama essa existência de natureza. Normalmente, na ideia teológica, a gente tem um Deus externo à natureza que criou, um Deus que cria, e ele meio que está distante dessa criação, no céu, em algum lugar. Essa é a ideia comumente compreendida pelos teólogos. Já Spinoza coloca, não, Deus está dentro da própria existência, ele está imanente a tudo e a todos. Ele não é algo externo que criou, ele está em tudo, está aqui agora, desde sempre para o eterno e assim por diante. Então Deus é o inanimável, é o absoluto, é a totalidade da natureza. Ele entende então desta maneira,
Portanto, Deus não está acima da natureza, acima dos animais, acima do ser humano, não. Ele é a própria natureza, ele é os animais, ele é o próprio ser humano, né? Então é uma visão assim que aproxima de algumas filosofias orientais, como eu já disse, inclusive, e com base nisso há várias consequências teológicas, né? Uma coisa bem bacana é que não há milagres, né? Tudo segue leis naturais e da própria natureza, leis naturais que governam aí o universo. Então nada pode fugir das leis físicas, leis espirituais, se você assim desejar. Então não há milagre, porque o milagre seria uma distorção dessas leis e, sendo a divindade as próprias leis que possam existir e governar tudo, né? Não tem como contradizer ela própria. Então não há milagres desse ponto de vista filosófico de Spinoza, assim como essa questão do bem, do mal, né? Não são questões absolutas, mas sim relativos à nossa própria compreensão e como nós somos afetados. Então a gente coloca o juízo de valor. Isso é bem, isso é mal, mas na realidade tudo, como tudo é Deus, então não há essa questão, né, de bem ou mal como a gente compreende teologicamente falando, né? Então, inclusive, o ser humano, os animais, somos partes da existência, somos partes da natureza e nem superiores ou inferiores, mas apenas participamos dela. Portanto, estamos todos imersos e participando da divindade. Bom, claro que alguém tão inteligente, tão perspicaz como Spinoza iria chamar a atenção de outras pessoas igualmente inteligentes e importantes na história da humanidade. Foram muitas, mas vou citar um exemplo, nada menos, nada mais do que um dos maiores cientistas, Albert Einstein. Einstein era diferente da maioria dos cientistas. Ele, na minha opinião, foi um filósofo do universo, né? Ele se questionava sobre tudo e chegou tão longe justamente por essa curiosidade, mas ele tinha um quê de espiritualidade, vamos colocar assim. Ele utilizava Deus como metáfora em várias citações que temos dele, célebres citações, tais como Deus não joga dados com o universo, né? Quando ele criticava lá a física quântica. Tem também aquela que ele disse: o que eu desejo é entrar na mente de Deus, o que eu desejo é estar no pensamento de Deus. Então, claro que as pessoas perguntaram para ele: Einstein, você acredita em Deus? Como é que é isso, né? E a resposta dele foi: eu acredito no Deus de Spinoza. Ou seja, Einstein foi uma das grandes personalidades, no caso, na área da ciência, que estava totalmente de acordo com a ideia de divindade proposta por Spinoza. Então, basicamente, esses são os conceitos colocados por Spinoza quando ele compara Deus com a natureza e também quando ele diz que Deus é a causa de si. Então é algo bem interessante. São definições bem profundas e então só existe uma realidade absolutamente necessária e essa realidade é Deus ou natureza, né? Portanto, chamar de natureza ou chamar de Deus é a mesma coisa. Deus, ele está imanente em toda a natureza, ele participa a todo momento em tudo que existe, em tudo que se manifesta nesse
universo perceptível, nessa existência perceptível por nós. Então tudo é, na realidade, uma única substância, pensamento, matéria, espírito, né? Colocando aqui do ponto de vista da espiritualidade, né? A consciência, tudo é Deus, tudo é uma única substância. Fico por aqui desejando então ótimas reflexões a todos. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, comentem aí o que vocês concordam ou discordam com o Spinoza. Eu faço aqui uma proposta, né? O que vocês pensam sobre isso? Deus é a natureza? Deus é a própria existência? Deus está imerso em tudo ou ele é algo separado, como diz, por exemplo, algumas tradições teológicas, principalmente aqui do Ocidente, né? Então, o que vocês pensam a respeito? Um abraço a todos e paz profunda.